Você está na Carriola de Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato e hoje vamos estudar mais um processo mental. Ele se chama ordenação. Ordenação é um processo mental que nos habilita a dispor um elemento após o outro segundo algum critério. A ordenação é também conhecida por sequenciação ou por seriação. Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo de ordenação: quando os alunos na escola, do menor ao maior, estão em uma fila. Um outro exemplo são os números das casas ou apartamentos num prédio. Os dias da semana, do mês, as idades das pessoas, os gols numa partida de futebol. Os teclados de computadores são todos eles iguais, quer dizer, as teclas estão colocadas numa determinada sequência combinada internacionalmente. O alfabeto talvez seja a sequência, uma das mais conhecidas por todas as pessoas: A, B, C, D. E por que não o seu nome? O seu nome é composto de letras, elas estão numa ordem muito bem definida. De acordo com as sílabas, tem os sons para pronunciar o seu nome. Eis aí alguns exemplos, então, de ordenação. Será que isso tem a ver alguma coisa com a matemática? Veremos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade de ordenação. Observe esses cartões. Nesse cartão, eu tenho o ninho e um passarinho que acabou de nascer. Nesse outro cartão, eu tenho um ninho e um ovo inteiro. Neste outro, eu tenho o passarinho e a mãe trazendo comida para ele. E nesse último, eu tenho um ovo rachado. A proposta da atividade é de pedir aos alunos para criar uma história de forma a ordenar esses cartões. Por exemplo, provavelmente ele vai montar uma história em que o primeiro será o ovo inteiro. Em seguida, nós já temos o ovo trincado, depois o passarinho acabando de nascer e por último a mãe trazendo comida para o filhote. Esse é um exemplo de ordenação. Para realizarmos uma outra atividade de ordenação, podemos utilizar esses cilindros de diferentes tamanhos. A ideia dessa atividade é distribuir canudos aos alunos e pedir para eles ordená-los. Provavelmente, eles vão organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Outra forma também poderia ser apoiados em pé. Ou mesmo buscando montar uma figura, mas ordenando, nesse caso, pelo tamanho desses canudos. E o professor Sérgio está aqui e vai trazer agora para a gente um outro material interessante para trabalhar com ordenação. Olá, tudo bem? Olha, eu quero fazer uma observação interessante aqui nesse material que você tem na sua mão. Esse material me parece rico, além do que você mostrou. Ele possibilita, então, que os alunos pensem com duas variáveis, que é tamanho e posição. Esse outro que eu tenho aqui também tem essa qualidade. Um exemplo que aconteceu em sala de aula, que achamos muito interessante, é esse. A criança, diante de 3 elefantinhos, ela os colocou nessa ordem. E a explicação que ela deu foi a seguinte: essa aqui é a mãe, filhotinho pequeno vem sempre atrás da mãe, e o outro maior está junto comendo o que acharam para comer. Uma outra criança deu o seguinte exemplo: uma outra criança apresentou esses mesmos objetos numa outra posição e justificou.
porque a mãe está na frente e eles dois menores estavam conversando atrás da mãe. O importante não é a ordenação e nem tanto o critério, mas a explicação que a criança dá para poder utilizar os objetos, colocá-los nessa ordem. Você notou, num simples olhar sobre esses três objetos, que existem três diferentes variáveis atuando para que as crianças trabalhem: tamanho, posição e cor. Sobre o processo de ordenação, ainda cabem algumas observações. Por exemplo, antes da escola, fora da escola, os vocábulos que as crianças utilizam, de antes, último, esquerda, alto, já denotam ordenação. Isto é, elas convivem naturalmente com o processo de ordenação. Quando estiverem fazendo as atividades com os materiais, é muito importante, eu relembro isto justamente porque é muito importante, que as crianças justifiquem as suas escolhas, isto é, expliquem por que puseram os objetos naquela ordem. A ordem é fundamental para que comecem a entender a contagem. É evidente que podemos ensinar contagem sem trabalhar a ordenação, mas será que elas vão ter uma aprendizagem significativa ou só vão repetir o que os adultos dizem que é o correto? Um exemplo importante: todo e qualquer número é exemplo de ordenação. Notem que esses processos que nós estamos aqui estudando, eles são básicos para que a criança entenda contagem, aritmética, matemática. Por isso que muitas vezes são chamados de pré-matemática ou antes da matemática, como você preferir. A última observação: as atividades de ordenação devem sempre começar com poucos elementos, 2 ou 3 objetos somente, e considerando só uma das variáveis, ou tamanho, ou então a cor, ou a forma, ou a posição. De qualquer maneira, comece por aí e depois vamos acrescentando outras variáveis. Não perca o próximo estudo. Ele será sobre um novo processo, que é o processo de inclusão. Até lá!